Aleluia, ô glórias, pode sentar, é tão bom, né? Quando nós estamos com o povo de Deus, é isso aí, nós sentimos a maior alegria, porque onde o Senhor está, a liberdade, a paz, a direção, a consolo, há tudo de bom, né? Porque do Senhor só vem mesmo aquilo da essência dele. Então pode sentar, meu irmão, vamos lá. Meu irmão, esta noite nós teremos aí a nossa Santa Ceia, hein? Então, hoje é noite de Santa Ceia, hoje é a noite de nós sentarmos aí à mesa com o Pai. Então, venha, traga alguém para participar aí, convide para vir ouvir a palavra e ser abençoado também com a Santa Ceia. E lembra da nossa campanha, quem puder trazer um alimento, pode trazer a cesta básica inteira, fica à vontade, deixa Deus te usar, mas você também pode trazer um pacote de arroz, um pacote de açúcar, um café, o que você puder, o que não for te atrapalhar, porque é na soma que nós vivemos, né, pastor? É um somando com o outro, nós chegamos lá. Então, não deixa de trazer, tá bom? Essa noite eu não estarei aqui na ceia, eu vou ministrar a palavra lá na igreja da pastora Amanda, na essência da palavra, aniversário lá. Então é por isso que eu não estarei aqui, viu? Mas vou estar lá conectado com os irmãos, né, que, em nome de Jesus. Hoje, nosso tema, nós estamos no tema 47 do devocional. Permaneça ouvindo a voz do Senhor. Esse tema aqui é um tema bem assim, intrigante, por quê? É baseado ali na história de Amós, mas como é fácil a gente deixar de ouvir, né, e ouvir o nosso próprio coração, ouvir a nossa própria vontade, né? Como tem que permanecer firme, ouvindo a voz de Deus, que muitas, ou na maioria das vezes, não bate com a voz do nosso coração, né? Então, é muito importante. Então, essa semana, nós estaremos meditando em permanecer ouvindo a voz do Senhor. E para a glória de Deus, o Senhor já deu o tema para o próximo ano. Foi muito interessante, muito interessante. Depois eu vou dar mais detalhe sobre o tema do devocional do ano que vem. O formato vai ser diferente. Você não vai receber, não vai comprar mais o devocional assim. Nós vamos mandar um link e você vai ter acesso pela internet dele, tá bom? Vai ser bem legal. Ontem eu conversei bastante com a Evelyn e Deus deu já o caminho aí para a gente continuar aí firme no devocional, né? Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. E nós estamos orando também, eu preciso reforçar isso, pelo tributos. Ah, mas é só fevereiro, meu irmão, do jeito que o tempo está passando rápido, está voando, está aí fevereiro, né? Então, eu sei que são dias muito especial, dias que a gente celebra o Rei Jesus. E eu orando essa semana me veio, né? É verdade, né? Quando é o meu aniversário lá em casa, o pessoal pergunta, o que você gosta de almoçar? Vamos fazer uma comida para que você goste, né? Eu já peço o meu bife à parmegiana que eu gosto, né? E o bolo, do que você quer o bolo? Eu compro, Estevão, bolo de doce de leite com ameixa. Porque eu tenho que comprar de brigadeiro o ano inteiro por causa do meu filho, eu não posso escolher o meu, né? Então o meu preferido é esse. Aí o aniversário é meu. Ah lá, bolo de velho, né? Eu entrego a minha idade, né? Então eu lembrei disso, eu falei, Jesus, a festa é sua. Qual é o alimento que o Senhor quer que tenha, né? É o Senhor que vai dar o tema, o Senhor que vai trazer os coletores, não vamos ser nós. Porque é para o Senhor, então o Senhor escolhe. Então eu pedi aí para você estar nos ajudando a orar, para que Deus traga mesmo aquilo que Ele quer, porque a festa é dEle, é para Ele. Amém, meu irmão? Então nos ajude aí. Hoje, agora antes eu vou já soltar o pessoal, mas antes de soltar, hoje nós estamos tendo aqui um dia de vitória, viu, pastor Josi, pastora Miriam, que está com a gente lá naquele estudo lá da liderança. Nós vamos começar um discipulado aqui na EBD. Eu falei, Deus, obrigado pela vida do nosso irmão, né, que aceitou a Jesus aqui numa intercessão. Como? Reinaldo. E ele está sedento de aprender a palavra. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Deus usa pessoas para fazer a gente pôr em prática aquilo que está no coração de Deus, né? Então, hoje nós teremos a nosso discipulados, primeiros passos com Jesus, aqui na EBD. E eu espero que esse seja o primeiro dia de muitas aulas, para que tenha muitas pessoas que já chegam aqui, que vêm aprender da palavra de Deus. Eu tirei foto lá da classe. Nós não tínhamos classe, eu pedi para a pastora deixar a gente usar a recepção ali do IFC, porque lá tem um ar, hoje está muito calor, né?
E está tudo espremidinho ali, viu? Vocês alunos que estão aqui, vão ter aula aí com o irmão Luiz, não despreze o humilde começo. Nós em breve, em nome de Jesus, teremos uma classe bem grande, para receber todos os novos convertidos que virão, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí ou não? Amém. Eu já estou profetizando aquela casa do lado de cá, ó. Senhor, só pôr uma escada ali, uma rampa, a gente já vai ali, já constrói a extensão das nossas classes ali, né? Vai orando, Deus vai fazer o propósito dele. Então, é um dia de vitória hoje. Nós vamos começar isso daqui, que era um desejo nosso de tanto tempo, né? E vamos conseguir, em nome de Jesus. Eu achei lá no fundo do baú uma apostila do pastor Lelo, que ele me deu há muitos anos atrás. E nós vamos começar com essa. Amém, meu irmão? Eu vou orar, assim que eu orar, os adolescentes vão sair com o Daniel, as crianças com a tia Lia, os jovens com o Estevam, os primeiros passos dos discipulados lá, vai sair com o irmão Luiz. Amém, meu irmão? Fecha os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na tua casa, assim como aquelas pessoas que precisam do Senhor, Pai. Sabe como nós nos assentamos à mesa e nós precisamos daquele alimento para nós nos sustentar, Pai? Sabe quando nós vamos ali, tomamos vitaminas, porque o nosso corpo precisa de vitamina. Deus, o nosso espírito precisa da tua palavra, Pai. Nós precisamos do mover do teu ensino. Venha nos ensinar mesmo, venha nos direcionar. E a tua palavra, bem como a Marina disse, ela é de fato lâmpada, ela é luz, ela é sustento, ela é tudo que nós precisamos. Fala conosco, Senhor Deus. Abençoa cada um dos teus filhos que vão dar as aulas, ó Pai. Que não sejam eles, mas seja o teu Espírito usando a boca deles, ó Pai. E nós que vamos assistir a aula, que nós possamos ser terra fértil em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, podemos cada um ir para a sua classe. Aqui quem vai dar aula hoje é o pastor Rui. Dá uma conversa com o Rafael, ele pediu. Quer muito conversar comigo? Tá. Com certeza. Obrigado. Eu vou dar aquele outro microfone, que esse daqui eu vou higienizar, tá? Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém? Se vocês quiserem vir até a mim, se não quiserem, eu vou colocar o púlpito aí no meio até vocês. Por favor, vocês que estão ali atrás, chegam mais perto. Estamos mais juntos. Louvado seja o Senhor. Fazendo um comercial aqui, a Marina falou de almoço. Hoje tem almoço beneficente do Esquadrão, lá no buffet Mantovani, maminha completa. Então você pode sair daqui da Dominical e ir direto lá no Mantovani, que tem uma comida muito deliciosa ali, com muito amor. Amém? E você vai estar ajudando a instituição. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida e realizações que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Nos ajude, nos capacite, nos dá a Tua bênção. E agora estamos reunidos para aprender de Ti, Senhor. Fala ao meu coração, aos nossos corações, e que o Senhor nos abençoe de uma maneira muito especial. Louvado seja o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? A aula hoje, e eu gostaria, como sempre, da intervenção dos irmãos. Pode levantar a mão, nos ajudar. Eu preciso da força, do conhecimento de vocês. Amém? Então, se tiverem algo para acrescentar, não se constrange. Nos ajude. Eu preciso dos universitários e mestres. Amém? É sobre o profeta Amós.
E falando desse profeta, né, que profetizou ali para as tribos do norte, eu vou contextualizar muitas coisas com a nossa realidade, com as nossas vidas, né? Porque ali tem uma história, você abre a Bíblia, está ali. Mas quando nós contextualizamos com a nossa realidade, eu acho que enriquece mais as nossas vidas. E se você tiver essa direção, por favor, também nos ajude. O profeta Amós era de Tecoa, uma pequena aldeia perto de Belém, em Judá. Era boiadeiro e também colhedor de sicômoros, figos. Olha a singeleza dessa pessoa, né? Uma pessoa simples, boiadeiro. Ele tratava figos, diz que ele furava os figos durante uma época para absorver mais água e ficar mais saborosos. Mas ele era um homem obediente. E a palavra de Deus mostra quem é esse profeta. O seu nome significava carregador de fardos. E é interessante como isso se evidencia no seu chamado. Uma pessoa que, eu creio, carregador de fardos, ele não poderia ver alguém com peso que ele ia ajudar. Uma pessoa solidária, uma pessoa que tinha a sua vida também para ajudar outros, que gostava de aliviar o fardo das pessoas. É aquela pessoa que oferece o braço amigo, naquele momento que ela está triste, que ela está passando por situações, e aí vem alguém. Eu vejo assim que esse era Amós. E Amós, ele teve um chamado. E todos nós temos um chamado. Você fala, Amós era boiadeiro. A simplicidade, né? Se olhando para a Bíblia, um livro escrito entre 1500 anos, e ali chamou pessoas das diversas camadas sociais, pescadores, boiadeiro, né? Homem rude, homem do campo, médicos. Então, uma gama de pessoas, mais de 40 homens, escreveram a Bíblia. E nós vemos a singeleza desse irmão chamado Amós. E o chamado é para todos nós. E qual o teu chamado? Você tem algum dom espiritual? Você tem algum dom ministerial para ser usado no reino de Deus, na igreja? Ah, eu não tenho chamado. Não, tem sim. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós somos chamados. E o chamado que Deus nos dá é para trazer edificação para a sua igreja. Ah, mas eu não tenho essa nuance, eu não tenho essa capacidade. Talvez o seu chamado é dentro do teu lar, mas como uma mulher, como um homem de Deus, como uma pessoa que olha e fala, ali vai alguém que ama o Senhor, ali vai um servo de Deus. Então, todos nós temos um chamado, e todos nós servimos para alguma coisa. Ah, não, eu não sei. Jeremias, quando foi chamado, ele contestou, ele falou, ah, Senhor, eu não sei falar. E o Senhor falou para Jeremias ali no primeiro capítulo, antes que te formasse no ventre, que eu te formasse, quer dizer, Deus formou ele, eu te conheci.
E antes que você saísse da madre, eu te constituí profeta. Quer dizer, é Deus que dá a capacitação. Então vá. A quem eu falar, você dirás. E Jeremias, ele fala, eu não passo de uma criança. E o Senhor disse, por que você disse isso? E tocou nos lábios de Jeremias, falou, olha, agora você é um portador da minha palavra. Então, todos nós temos um chamado, todos nós servimos para alguma coisa. O que você gostaria de fazer na igreja? A pastora Anida sempre fala aqui, olha, entregue sua habilidade, aquilo que você pode fazer. Eu, certa vez, há uns anos, a gente ia sempre em Betânia, tanto em Coronel Fabriciano, que fechou o seminário, como em Autônia. A gente ia ministrar lá. E é uma missão de americanos. Hoje é brasileiros que tomam conta, que estão à frente. Mas naquela época era só americanos. E você via aqueles homens de terno preto, dando aula para aqueles alunos. Naquela época tinha 60, 70 alunos. Eu falava, que bacana. E a gente sempre estava lá. E a gente conhecendo a fazenda, porque ali é uma fazenda. Em frente tem Ouro Verde, que é da Colab, colaboradores, e à frente é Betânia. Eu ficava extasiado de ver a disciplina, a maneira como aquela rainha, ela foi ver a sabedoria de Salomão, a rainha de Sabá. Ela falou, fiquei fora de si, só de ver o traje, só de ver a maneira como vocês se colocam à mesa, é muito mais além daquilo que eu ouvi. Então eu estava ali, andando por aquela fazenda, chego no estábulo, encontro um americano, o Gary. O seu Gary, ele falava meio ainda, um português meio arrastado, mas dava para entender. Ele falou, eu sou missionário. E eu fiquei assim, missionário é o do DEC, né? Eram outros que estavam lá, de terno, dando aula. Ele falou, eu saí do meu país com a minha família, para vir aqui tirar leite. Ele era missionário como? Tirando leite. Eu não tinha essa visão. Então, a capacidade que você tem, seja o que for, entregue para o Senhor. Eu não sei o que você sabe fazer, mas Deus te capacitou para alguma coisa. Entrega para o Senhor. Eu tenho um dom ministerial, tenho o UFC grudado. Olha aí. Não tem jeito de escusas. Não tem jeito de justificação. Não podemos fugir. Tinha um menino no esquadrão, e foi uma época que vinha muitos missionários, ainda vem, né? E eu não sei se é de Asas do Socorro ou das Novas Tribos. Passaram um slide, falaram do trabalho deles, inclusive uma família que veio dos Estados Unidos, e o primeiro contato com os índios, que eles trabalhavam com ribeirinhos e novas tribos, né? E tribos não alcançadas. O marido dela morreu, os índios mataram. Aí na cabeça falou, acabou a missão. Ou ela vai voltar com os filhos, tinha 2 filhos, para os Estados Unidos. Não. Essa mulher ganhou o cacique daquela tribo para o Senhor. Diferente. Quem quer fazer, acontece. E tinha o Jorginho, menino que estava no processo terapêutico, já estava terminando a fase. E ele chegou em mim e falou assim, eu fiquei impactado.
Ele usou a palavra lá, gostei muito dessa questão de trabalhar com os ribeirinhos. Será que Deus tem isso para mim? Eu já vi que queimou o coração dele. Eu falei, Jorginho, você acha que os ribeirinhos, Deus não tem um plano de salvação para eles? Ah, tem. E quem poderia levar esse plano? Você. Ele se impactou, e daqui a pouco o Jorginho foi para Jocum, ele foi lá para o Amazonas, casou com uma índia muito linda. Depois, uma época, o pastor Sobreira, precisando de um pastor numa igreja ali no Nordeste, eu falei, o Jorginho, ele trabalha com um grupo de ribeirinhos. Talvez até liguei para o Jorginho, lá da chácara do Esquadrão, lá no Amazonas, e ele atende. Foi feito um convite para ele, ele veio e pastor aí no Nordeste brasileiro. Jorginho foi uma pessoa que ouviu a voz do Senhor, ele foi impactado, ele procurou fazer a vontade do Senhor. E eu quero dizer, o melhor lugar para se viver não é você se esconder, é você viver no centro da vontade do Senhor. O chamado de Amós, ele é um profeta de Deus que no 8º século antes de Cristo foi enviado de Judá, reino do sul, a Israel, o reino do norte, um reino religioso, porém corrupto. A tarefa de Amós foi difícil, muito difícil. Sob o governo do rei Jeroboão, Israel vivia na maior prosperidade, desde o reinado de Davi e Salomão, mais de 200 anos antes. Aquele povo, como muitas pessoas religiosas hoje, interpreta a prosperidade como sinal de aprovação divina e por isso é resistente aos desafios lançados por Deus. O rico, a pessoa que é abastada, a pessoa que diz que não precisa de nada, é muito difícil, porque a igreja, ela recebe todas essas pessoas. Ela recebe aquele que precisa, ela recebe aquela pessoa que é religiosa, que tem todas essas características, né, de bem-estar, de prosperidade. E é assim a igreja. Assim somos nós. Nós somos como a igreja do Senhor é a única. A restauração, a salvação, Deus nunca deixou de nos ensinar, nos confrontar o caminho que devemos seguir. E Jesus escreve e confronta uma igreja lá de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 19. Alguém leia para mim, por favor. Apocalipse 3, 14 a 19. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta,
E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, é que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Uma igreja que tem um formalismo religioso. Uma igreja que tem pessoas que dizem que eu não preciso de nada. Essa igreja, Laodiceia, ela existe? Existe. O pastor Rui, eu estava aqui ouvindo o senhor falar, Pois não. o tipo de pessoa mais difícil da gente conversar mesmo é o religioso, né? Porque a pessoa religiosa, ela fala, não, eu sei, eu conheço, não, é verdade, não, eu vou na igreja, não, eu peço para Deus, eu falo com Deus. A pessoa religiosa, ela tem toda a aparência, tem todo o comportamento né? Mas segundo o livro de Amós aí, eles tinham toda essa aparência, mas estavam totalmente corruptos por dentro, né? Então é o povo mais difícil mesmo, é aquele que parece, mas não é. É a religiosidade, né? É o formalismo religioso, né? A pessoa conhece alguns jargões, vive dentro de uns jargões evangélicos, está tudo na paz, está tudo bem, glória a Deus, Deus te abençoe. E essa igreja da Laodiceia, como todas as outras ali que foi da Ásia, ainda existe. Você vai ver, está lá as ruínas, mas a igreja é a Assembleia dos Santos. A igreja somos nós. A igreja sou eu. Então essas características ainda existem no nosso meio. E o Senhor diz, aconselho-te que compre ouro refinado. É a bênção de Deus, é buscar aquilo que Deus tem, que é muito mais excelente do que todo as joias, do que todo o dinheiro. Agora, eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Qual é o momento que as pessoas precisam mais de Deus? Como, Maria? Na enfermidade. Você vai no hospital, dificilmente você vai ouvir, eu não preciso de ti. É no hospital, é nos reveses da vida, nos dias maus. O que é os dias maus? É aquele dia que você está necessitando de um abraço, necessitando de um ouvido para que ouça a tua lamentação, o teu problema. É um momento de angústia, é aquele momento de sofrimento, é aquele momento da perda de um ente querido, é aquele momento quando a dificuldade chega, é aquele momento que tudo ao seu redor conspiram contra você. Às vezes, nós recebemos uma má notícia, está tudo bem, uma má notícia, pronto. Lembra do rei Ezequias? Ele foi, aliás, o profeta Isaías foi diante dele e falou, ô Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Olha que mensagem. Você já pensou? E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo.
Não foi pouca coisa, ele chorou muito. A Bíblia diz isso, registra. E a Bíblia fala que o profeta ainda estava no pátio, indo embora depois dessa mensagem que ele levou para Isaías. O Senhor fala para o profeta: ô Isaías, volta lá. Eu ouvi o clamor, eu ouvi a oração. Então, nós estamos diante de um Deus que ouve quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por necessidades, quando nós passamos por aquele momento mau, do dia mau. Nós precisamos tomar muito cuidado. E não esquecendo de buscar o Senhor nos dias bons. Aqui tem um cacófato, né? Dia bom, não. Dias bons. Dia bons. Às vezes a leitura, né? Às vezes atrapalha a gente. A gente fala homem de pouca fé, né? Homem bully. É de pouca fé? Não, é um homem de pequena fé, né? Às vezes a pessoa está iniciando ali, ele fala, mas eu não entendi direito, homem de pouca fé? Não, é homem de uma fé pequena. É uma perda significativa, também simboliza os dias maus na nossa vida. E nunca esquecendo realmente de dar graças a Deus pelos dias bacanas, pelos bons dias que nós vivemos. Salomão, certa vez ele deixa registrado: Senhor, não me dê a riqueza e nem a pobreza, para que eu não venha usar de meios ilícitos, e não me dê a riqueza, porque o Senhor batendo na minha porta, eu vou dizer: quem é o Senhor? Me dá o pão de cada dia. E uma pessoa que tem esse coração, que tem essa síntese, Deus conhece muito, e Ele abençoa, Ele faz além. A mensagem de Amós: julgamento sobre as nações. Amós, capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou abrir aqui, mas nós não vamos ler. Esses dois capítulos. Eu quero ler o versículo 1 e 2. Diz assim: palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. De juízo. Agora, Deus, Ele quer falar conosco só por causa do juízo? Não. Em todo o tempo. Isaías fala, né? Capítulo 30. Quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, você sempre ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Versículo 21, capítulo 30. Então Deus, Ele sempre fala conosco, seja para juízo, ou seja para direcionar as nossas vidas para a vontade dEle, que é o melhor lugar que nós temos para viver. Agora, Ele fará ouvir a sua voz.
Você já ouviu a voz do Senhor? Eu estava conversando ali com o pastor Josa, ali no corredor. Ele falou alguma coisa, eu falei, Deus falou comigo. Então você tem aquela sensibilidade quanto Deus fala. Eu lembro de um testemunho de um dos missionários, George Foster. Ele estava falando que eles estavam vivendo um momento assim na família de um ente querido que estava sofrendo muito. Estava na UTI e a família estava se reunindo para pedir para os médicos desligar os aparelhos. E ele entra assim na lavanderia, com aquele pesar, com aquela dor, com aquele sentimento, orando no Espírito, ligado com Deus. Ele disse que viu uma caixa de sabão e a marca da caixa era viva. Ele disse que aquela palavra veio assim de encontro a ele, e ele entendeu que aquele querido que estava naquele momento passando por aquela enfermidade, era para viver. E ele reúne a família e conta a sua experiência, e aquela pessoa, o Senhor teve misericórdia, acabou levantando ele daquele leito de enfermidade. Então Deus fala de diversas maneiras. Pois não. Normalmente na sexta-feira, assim, eu e o Zé Roberto, a gente gosta de assistir um filme. E tem uma série na Netflix, chama Lupin. Não sei se alguém já assistiu. E me chamou a atenção essa série, achei muito bacana. E o Zé Roberto ali assistindo, vamos assistir mais um, não sei o que e tal. E quando foi esta semana, me veio um sentimento assim, né? Eu falei, puxa vida, essa série conta de um rapaz, assim, parece uma coisa natural. O rapaz, o pai dele é morto por uma família rica e ele quer se vingar da família. Então, parece que ele quer fazer algo porque, né, os pais morreram, ele quer a vingança, tal, daquilo. Parece uma coisa assim, então, e a gente começa a torcer por ele, né? E quando foi essa semana, Deus tocou no meu coração assim, nossa, a nova era é assim, né? Todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. E aí Deus falou para mim, você está assistindo uma coisa de roubo, você está torcendo por alguma coisa que não é bom. E aí aconteceu essa situação na loja, fiquei sem internet, alguém mandou um vídeo para mim, falando assim, olha, o mundo espiritual parece uma coisa tão natural, mas às vezes você está torcendo por alguém que não sei o quê. Eu falei, Deus amado, sabe? E Deus falou no meu coração. Eu falei, agora eu falar no coração do Zé Roberto, né? Porque ele vai falar, o que tem de mais, né? E Deus falou comigo, sabe? E aí veio, eu não sei quem mandou, porque eu fui pela galeria, né? E fiquei sem internet e tal. Quando a gente fica sem internet, demora muito tempo para a gente se restabelecer. E eu ouvi Deus falar, eu falei, eu não vou assistir mais, né? Tão legal o negócio, mas... E é sutil mesmo. O diabo, ele é sutil, ele é atrevido, ele é mentiroso. E você torce por algo mal, né? Você acha que aquilo que é bom. E o que aconteceu? Nós somos roubados. E aí, olha, antes disso, eu falei, olha só, o diabo veio, eu dei brecha, né? É forte, é pesado, mas ouvi a voz de Deus. Mais alguém queria colocar? A gente sempre... Pois não. Vou ficar de pé. Irmãos, já que a Marina tocou nesse assunto, eu acho oportuno dizer, né? Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós levamos para dentro da nossa casa, para assistir. Por quê? Agora eu estou falando para você de alguém que entende um pouco a respeito de batalha espiritual.
Porque aquilo que você assiste, você abre portais dentro da sua casa. Olha o que aconteceu com a Marina. Ela assistiu aquilo, tinha a ver com roubo, ela foi roubada. Estão entendendo, irmãos? A gente abre portas para Satanás agir na nossa vida. E aí a gente não entende o porquê que algumas coisas nos acontecem. Por que algumas coisas começam a dar errado? Vai ver o que você está plantando dentro do seu lar, o que você assiste. Isso ela está falando de uma série, né? Imagine alguém que gosta de assistir filmes de terror. E eu sei que crente assiste. Falo por experiência. Quando você está assistindo isso daí, você está deixando um monte de demônios entrar para dentro da sua casa e da sua vida. Ah, mas não tem nada a ver. Tem, irmãos. Tem a ver, sim. Certo? Então, é uma oportunidade da gente falar e ensinar. Cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê. Parece inofensivo. É assim que o mundo trabalha. Mas nós cristãos devemos ter entendimento. Santidade. Aí depois a criança não dorme à noite. Entende? Começa a dar trabalho para... Eu vou contar uma experiência aqui, irmãos. Acho até que eu já contei. Eu posso, pastor, rapidinho? Peço licença, porque é importante. A minha filha Carol, você lembra disso, né, amor? Quando ela tinha uns 5, 6 aninhos, eu acredito. Naquela época eu trabalhava fora. E tinha uma pessoa que ficava em casa para cuidar dos meus filhos, no horário que eu não estava e que ele também não tinha chego ainda. Então, eles iam para a escola, com a perua e tal. Quando chegavam, naquela época, passava aquela novelinha de criança, acho que era Carrossel, uma coisa assim. Acho que os irmãos lembram aí, né? Mas eu nem sabia que eles assistiam isso. Eu estava trabalhando, não sabia. Quando foi um dia, uma novelinha inofensiva, né, pastor? De criança, só tinha criancinha. Quando foi um dia, a Carol acordou de madrugada, gritando, chorando. Eu fui ver o que estava acontecendo, e ela, mamãe, o bicho quer me picar. O bicho quer me picar. Eu falei, mas que bicho? Ele fica vindo me picar. É um monstro, mamãe, sem cabeça. Ele não tem cabeça. Irmãos, foi 3 dias de luta com ela. Ela não dormia e a gente não dormia. Sabe como que ela passava a noite comigo? No meu colo, me agarrando com as pernas para cima. 3 dias, pastor. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu perguntei, veio na minha mente, falei, vocês estão assistindo alguma coisa? Ela falou, mamãe, quando eu estava assistindo aquela novelinha Carrossel, o bicho escapou da televisão e entrou em casa. Ela falou, pastor. E aí, irmãos, eu orei, o Maurinho orou, mas eu precisei chamar o pastor para ir na minha casa, para orar com a minha filha. E a partir do momento que o pastor orou, repreendeu, explicou para ela que se o bicho aparecesse de novo, ela podia mandar sair. Passou. Ela passou a dormir tranquilo, aquilo acabou, né? Tá vendo que é uma coisa que a gente fala, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que vigiar. Né? Amém. Nós vamos tomar cuidado a respeito de portas que nós abrimos no mundo espiritual. Às vezes nós estamos convidando o próprio inimigo para estar conosco, no nosso lar, na nossa família. E aí a vida espiritual diz que 4:18 é como a luz da aurora que brilha mais e mais e mais, mas é uma crescente. Às vezes a vida está assim, no altos e baixos. Por quê? Tudo que eu faço não dá certo. E tem gente que traz essa palavra para dentro de si, para dentro do teu lar. Mas Deus sempre vai
nos direcionar. Olha, este é o caminho. E sempre Deus vai falar. Agora, como ouvir a voz de Deus? Você viu a caixa de sabão? Deus fala de diversas maneiras. O meu pai já faleceu há décadas. Mas, se ele tivesse no meio de centenas de pessoas, e muito daquelas pessoas falassem, gritassem meu nome, ô Rui, o outro, ô Rui, ô Rui. E daqui a pouco, quando meu pai falasse ô Rui, eu falava, aquele lá é meu velho. Por que eu sei que era meu pai? Por causa da comunhão. Andávamos juntos, ao deitar, ao levantar, ao sentar, brincávamos juntos. Agora, eu como servo, nós como servos, servas de Deus, nós temos comunhão com a palavra, nós conhecemos a palavra. A palavra mesmo diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Deus fala, Deus nos orienta. O Senhor rugirá e fará ouvir a sua voz, não somente para julgamento, mas para cuidar do seu povo, porque é um pai que ama, viu? Às vezes o amor que você tem pelo seu filho, pela sua família, pelo seu neto, minha neta está ali, o amor de Deus vai muito mais além. E você acha que Ele te larga? Larga nada. Ele quer te conduzir para o melhor caminho. É nós que muitas vezes somos rebeldes. É nós que muitas vezes, já estou rico, estou abastado, eu não preciso de nada. Então, essa igreja somos nós, sou eu. E às vezes essas características que Jesus falou contra as 7 igrejas ali da Ásia, tem um pouquinho de mim. Eu vou confessar aqui, filme de terror eu amava. Eu e a Tereza. Ali naquele Cine Bauru tinha aquela câmara mortuária que fala, né? Você comprava o ingresso e passava por ela e depois ia assistir. Imagina o que era demônio, a gente não tinha ideia. Presta atenção, estou confessando aqui. E hoje, não tem mais. Qualquer que for, ou seja, uma mera propaganda, dá aquele enjoo, dá aquela repulsa, não pertence mais a mim. Por quê? Deus trabalhou, Deus tirou. Pergunte para a Tereza qualquer coisa a respeito de filme macabro, se ela gostava ou não. A televisão, agora não é só falando de filme, não. O que tem? Traição, bebedeira, prostituição, morte, sangue, certo? Violência, lesbianismo, homossexualismo, zombaria de Deus. Tem tudo isso na televisão, nos programas que a gente vê, certo? Então, a gente tem que prestar atenção, pastor, né? Porque nós somos filhos de Deus, chamados para ser santo. Nosso lar tem que ter a presença de Deus. Agora, se eu estou lá com a minha tela, e a gente gosta de tela bem grande, né? Não é? Minha tela lá. Aí estou vendo alguma coisa, que seja um noticiário. Eu não vou nem falar o nome aqui, mas vocês vão saber. Parece que escorre sangue da TV, só tem morte. Aquilo. É uma morte atrás da outra que está falando lá. Sim. Gente, misericórdia. Como que fica o ambiente da casa depois? Né? Pastor. Às vezes você está aí perguntando, né? O que tudo isso tem a ver com a aula de Amós? Amós, ele foi falar para um povo que era religioso.
assim como eu e você, vinha na igreja, participava de tudo, e com certeza aquele povo também acabava assistindo a novela daquela época, né? Se deixando influenciar por tudo aquilo que existia naquele período lá. E eles precisavam ser corrigidos, né? Nesse livro de Amós, é aquele profeta que pega o prumo, né? Porque tinha um muro que parecia um muro muito bonito, mas na verdade aquele muro ele estava torto, ele precisava ser alinhado. Então essa aula de hoje é para mim e para você. Deus está trazendo aqui para a nossa sala de aula uma correção mesmo. Às vezes você está achando, nossa, o que isso tem a ver, né, com o ensino? Meu irmão, Deus hoje, nessa manhã, Ele está pondo um prumo, para que a gente veja como o nosso muro está desalinhado. É uma palavra de correção mesmo, para a gente alinhar o nosso muro com a palavra de Deus e não deixar cair. Então, essa manhã o Senhor está aqui, parece todos esses comentários avulsos, né? Mas eu tenho certeza, assim como eu, você também está pensando em quantas coisas que a gente dá brecha e deixa assim, achando que não vai ter nada a ver e deixa a coisa acontecer. Eu lembrei aqui de um tempo que teve uma novela que lançou para o Brasil todo a Giovanna Antonelli. Eu nunca mais me esqueci, o grande papel da Giovanna Antonelli foi uma garota de programa. E o Brasil inteiro torceu por ela, né? Inclusive a bancada crente, né? E a gente se influencia mesmo, né? Você vê gente torcendo por algo que é totalmente fora da palavra de Deus. Então, a gente vai se envolvendo de uma forma que você não percebe. É isso que é ser religioso. Você está aqui, mas você se envolveu de uma forma que você nem se deu conta. Mas quando Deus traz o prumo dele, a gente se dá conta e Ele espera que a gente faça a correção. Obrigado, pastor. Amém. Agora, Amós também ele prega para Judá e Israel, que seriam punidos por adotarem iniquidade e rejeitarem ao Senhor. E o juízo divino é inevitável. E eu gostaria de abrir a Bíblia. Alguém leia para mim. Vamos ver a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Alguém leia, capítulo 7, verso 1 a 8. Faz favor. 7, 1 a 8. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de fim das ceifas do rei. E aconteceu, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com o fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando o prumo, e tinha um prumo na sua mão. Até o 7, né, pastor? Até o 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amós intercede a respeito do fogo, dos gafanhotos, e Deus, ele fala aqui que ele iria colocar o prumo no meio do povo Israel, e jamais passarei por ele. Ou seja, eu não vou atender e perdoar. Agora, o prumo do Senhor
é para que vê a plenitude da nossa vida diante dele. É para ver se há alguma coisa errada, se está no prumo, se está certo. Na construção civil, não se coloca, não se faz um edifício em cima de um alicerce torto, de uma estrutura rachada da natureza humana. Não se constrói isso. E aqui está dizendo que o Senhor não iria mais atender e perdoar. Agora, se a nossa vida estiver torta com o prumo do Senhor, o que fazer? É derrubar e fazer de novo. E esse derrubar nada mais é do que você fazer aquela autoanálise e você confessar. Porque a primeira coisa que Deus nos chama é para a santidade. É para que a nossas vidas esteja aprumada com o Senhor. E quando existe algo que precisa ser acertado, somente com o prumo, o muro, a construção, ela precisa ser demolida. Nós precisamos confessar as nossas faltas uns aos outros. Não é eu pecar contra o Maurinho, falar alguma coisa dele e depois falar com Deus. Não, não é assim que age. Eu vou lá, eu peço perdão para ele, posso pedir perdão para Deus, mas vou pedir perdão para ele. Vou dar nome naquilo que eu disse. Ô Maurinho, foi mal, me desculpa, me perdoa. Aquela palavra, fui infeliz, me perdoa. Amém? Ele vai falar amém. Está tudo certo. Está tudo acertado diante do Senhor. Agora, Amós, por ser esse profeta que confronta, eu gostaria de ler aqui, para encerrar, no capítulo 7, a partir do verso 10. Diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, ele era o sacerdote lá em Betel, aonde que Amós estava profetizando. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Olha aí, você sendo aquela pessoa que vai levar a palavra do Senhor na sua integridade, falaram para Jesus que ele tinha demônio, perseguiram a Jesus, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai dizer, ó, que bacana seu ministério. Não, vem retaliações, vem situações de acusação, e foi o que aconteceu aqui. Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. Amazias falando para o rei Jeroboão: a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ele está falando a palavra de Deus, Amós. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Quer dizer que o rei iria morrer à espada. E Israel certamente será levada para fora da sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Quer dizer, da onde que ele veio? Volta. Para de dizer essas palavras aqui. E ali come o teu pão, e ali profetiza. Não vem profetizar aqui não. E olha o que Amós fala. Mas, aliás, ainda Amazias, foge para a tua terra, para Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias:
eu não sou profeta. Ele não usou do know-how dele. Eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta, mas boieiro. Trabalho com bois. Sou pessoa rude, sou pessoa do campo. Sou boieiro e colhedor de sicômoros, de figos. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Me fez lembrar de Neemias, na construção dos muros. Deus colocou no coração dele e foi aprovado. E ele construindo aqueles muros, vem aqueles três lá do diabo, Sambalá, Gesem e Tobias, e começa a falar: não, isso daí não vai acontecer. Olha, vem aqui, desce aqui para a gente bater um papo. Eles queriam intentar mal contra... E falou assim: ô Neemias, o pessoal vem te matar, vamos correr lá para o templo. E Neemias olhou a situação, é a mesma palavra aqui, podemos ver de Amós. Ele falou: homem como eu fugiria? Homem como eu ia virar as costas e voltar? Jamais. Eu vou profetizar a palavra do Senhor. E a restauração espiritual de Israel, 9, 11 a 15. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Em todos os profetas menores, a maioria deles, você vê a misericórdia de Deus. Ele fala a respeito do juízo, e isso acontece, mas sempre no final é aquele Deus misericordioso que leva a palavra ao coração meu, teu, da igreja, para que haja o conserto, para que o muro se coloque a prumo e a gente tenha uma vida restaurada para a glória de Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós debruçamos sobre a Tua palavra e falamos a respeito de Amós, das nossas vidas como igreja do Senhor, e em nome de Jesus, cala esta palavra em nossos corações. Cala, Senhor, esses testemunhos nas nossas vidas e nos ensine, ó Pai, a discernir a Tua voz. A Tua palavra diz que há variações de vozes, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos andar nos Teus caminhos. E recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão por termos um Pai assim amoroso e cuidador das nossas vidas. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Jefferson. Não sai daqui não, o Senhor nos dá a bênção. Meu irmão, pode ficar de pé aí. O pastor falou, né, quando a gente põe lá o prumo e vê que o muro está torto, o que fazer, né? Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais.
Aquele que enganava, não engana mais. Corrige o muro. Corrige o muro. É isso que você tem que fazer. O prumo é para te mostrar que a coisa não está legal. Né? Então, não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. É isso daí que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Amém, meu irmão? Hoje, então, às 18h30, a ceia do Senhor. Traga um alimento, se possível, né? Que vai ajudar a gente a montar as cestas básicas. Convida alguém aí para vir participar da ceia com a gente. E hoje eu não estarei aqui à noite, tá? Eu vou matar a saudade de vocês pelo vídeo, tá? Não traz bala não, hein? Manda pelo Sedex, hein? Em nome de Jesus, meu irmão. Pastor, o senhor nos dá a bênção aí? Estou sim. Que nós estamos precisando mesmo da bênção do Senhor, né? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e a presença e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.